Rodrigo Garro é oferecido ao Flamengo. Carrascal não comparece ao Dinamo Moscou e causa irritabilidade aos dirigentes do clube. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Pedi para vocês começar a assistir, deixe o like de vocês que não são inscritos. Se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Trazer aquela palavra de meditação matinal. Salmos 121, versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O nosso Senhor está nos guardando 24 horas por dia, né? Bom, galera, trazer aqui a informação, primeiro com relação ao elenco do Flamengo, que faz o penúltimo treino antes do jogo aí contra o Manchester, né? Contra o Chelsea, desculpa, o jogo mais aguardado aí do grupo D, que é o grupo do Flamengo, grupo que o Flamengo está liderando com 3 pontos, né? O Chelsea também tem 3 pontos e a mesma numeração de gols que o Flamengo, porém nos critérios de desempate, que é com relação aos cartões, o Flamengo está na frente. O Chelsea tomou 3 cartões amarelos no jogo contra o Los Angeles FC e o Flamengo tomou apenas um cartão amarelo, né, no seu jogo de estreia contra o Esperance da Tunísia. Cartão que quem tomou foi Bruno Henrique. Bom, mediante isso aí, o Flamengo é líder desse grupo. E o Flamengo pode carimbar a sua classificação para as oitavas de final, conseguindo uma vitória simples em cima do Manchester na sexta-feira. Jogo que será às 15 horas, né? 15 horas e 30 minutos, 15 horas, o horário do jogo, lá no Lincoln Financial Field, estádio do Philadelphia Eagles, né? Bom, então, Flamengo conseguindo vencer e o Esperance da Tunísia perdendo aí para o Los Angeles FC, né? Flamengo consegue carimbar a sua classificação. Lembrando que o Flamengo, seu último jogo é contra o Los Angeles FC, o último jogo do Flamengo, tá? Tantos jogos assim, a gente acompanha aí Fluminense, Botafogo, Palmeiras. Falar em Botafogo, Palmeiras e Fluminense é uma coisa muito estranha, né? O desmerecimento da mídia com relação à vitória do Flamengo sobre o Esperance da Tunísia. Ah, Flamengo podia ter jogado mais, Flamengo podia ser melhor, Flamengo podia ter sido mais efetivo, Flamengo não sei o quê. Aí vamos lá. Palmeiras conquista empate heróico na sua estreia. Fluminense joga mais do que o Borussia Dortmund, só faltou o gol. Botafogo ganha de 2-1 e papapá. Aí o Flamengo ganhou de 2-0 do Esperance da Tunísia, um adversário fraco, poderia ter feito mais gols. Cara, eles têm um prazer imenso em denigrir a imagem do time que teve a melhor vitória entre os brasileiros, que foi de 2-0 e é líder do seu grupo. As outras não, os empates e as vitórias dos outros times brasileiros no Super Mundial de Clubes foram muito mais valorosos do que a vitória do Flamengo. Cara, é incrível o que eles tentam fazer para minar todas as forças do Flamengo. Vamos lá. Seguindo aqui, ó, Flamengo treina hoje à tarde, né? E coletiva de imprensa será com Jorginho. Jorginho aí que deve ser titular novamente, né? Contra o Chelsea, devido aí a Nicolas de la Cruz não ter treinado ontem novamente. Eu vou trazer essa informação daqui a pouco. Primeiro vamos falar sobre o treino de hoje. De acordo com a programação divulgada pelo Flamengo, ao todo Felipe Luiz comandará 3 atividades em Atlantic City, em Nova Jersey. Ou seja, os jogadores irão treinar de terça-feira de ontem, né, até quinta-feira amanhã nas instalações da Universidade de Estocolmo, né? No último dia de treinamento, o técnico do Flamengo vai definir os titulares
para a partida contra o Chelsea, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Logo na sequência, a delegação do Flamengo segue viagem para a Filadélfia, na Pensilvânia, local da partida. Tá? Então vamos lá para a programação do Flamengo. Ontem, o Flamengo treinou, dia 17, às 17 horas. Hoje, quarta-feira, dia 18, o treino também é às 17 horas e mais coletiva de imprensa com o Jorginho. Eu só não me recordo se essa coletiva será antes ou após o treino, tá? Bom, amanhã, quinta-feira, dia 19, treino às 10 horas e 30 minutos, mais viagem para a Filadélfia às 15 horas e 30 minutos. Sexta-feira, dia 20, às 15 horas, Flamengo e Chelsea. Todos esses horários que eu estou divulgando aqui para vocês é horário de Brasília, tá? Bom, trazer informação logo aqui com relação a jogadores que vão estar fora desse confronto contra o Chelsea, né? Que é o Nicolas de la Cruz e Alexandro, né? Nicolas de la Cruz e Alexandro não treinaram no campo com o resto do elenco do Flamengo ontem, terça-feira. Ambos ficaram de fora da estreia contra o Esperança e viram dúvida para o confronto contra o Chelsea pela segunda rodada da fase de grupo. Lembrando que horas antes do confronto do Flamengo contra o Esperança da Tunísia, o jogador Alexandro tinha sido liberado pelo departamento médico do Flamengo. Só que ele não foi nem relacionado para a partida. Até entendo, está vindo de lesão, não está no mesmo nível técnico e físico dos outros jogadores, beleza. E o outro, que estava sendo preparado para esse jogo contra o Chelsea na sexta-feira, que é o Nicolas de la Cruz, parece que ainda não está 100%. Então, ambos viram dúvida para esse jogo de sexta-feira. Pô, cara, eu penso o seguinte, quanto mais jogadores Felipe Luiz tiver em mãos para poder utilizar caso de necessidade, é bom para o time. Então, torcer para que esses jogadores, né, correspondam hoje. O Flamengo ainda treina hoje, treina amanhã. Serão esses 2 dias decisivos para saber se esses atletas irão ou não ser pelo menos relacionados para o jogo contra o Chelsea, né? Bom, Flamengo próximo de superar o Santos, né? O Flamengo está a 4 gols de superar os números de gols do Santos em mundiais. Ao todo, o clube de São Paulo possui 18 gols na história da competição, enquanto o Flamengo tem 14, tá? Mais querido possui aí mais 2 jogos na fase de grupo da Copa do Mundo de clube, sendo o próximo contra o Chelsea, na sexta-feira, dia 20, às 15 horas, e no dia 24, contra o Los Angeles FC, tá? E falar em gols, nós temos uma dupla decisiva aí no Flamengo, que são responsáveis por 42% dos gols marcados na temporada de 2025. Ó. Autores de 2 gols do Flamengo na estreia na Copa do Mundo de clubes, Arrascaeta e Luiz Araújo são responsáveis por 42% dos gols anotados pelo Flamengo na temporada de 2025. A dupla tem participação direta em 30 dos 70 gols da equipe comandada por Felipe Luiz. O uruguaio contribuiu com 19 vezes, né, para o mais querido, sendo 9 gols e 6 assistências, enquanto o Luiz Araújo, 9 gols e 6 assistências, está aí com 8 gols com 6 assistências, está com 14, né, participações diretas a gols, né? Bom, falando ainda sobre esse jogo Flamengo e Chelsea, né, a torcida organizada do Flamengo pede que para os torcedores levarem balões vermelhos e pretos para o confronto contra o Chelsea na sexta-feira, tá? A ideia é levar os balões vazios e, ao entrar no estádio, enchê-los para transformar o estádio em um mar rubro-negro. Eles pedem para que a torcida fique atrás do gol. Tem ali um mosaico na nossa página, na Maurício Paula Santos, tem um desenho do estádio e marcado em vermelho ali, aonde que eles querem que a torcida se concentre no estádio, tá? Bom, futebol brasileiro reconhecido por Xabi Alonso. Xabi Alonso destaca o início dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes e diz que estão em alto nível e serão times difíceis de serem batidos na competição. Vamos para as aspas de Xabi Alonso. Gostei dos times brasileiros. Não me surpreenderam. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense estão em um nível muito bom. Vão ser times difíceis. Sempre tiveram um grande nível. Fecha aspas, né? Só os brasileiros que não reconhecem muito. Bom, mudando aqui de assunto agora, né? Juventus de olho em Wesley. Cara, mas esse valor aqui
eu acho que dificilmente o Flamengo irá liberá-lo, né? Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, a Juventus estuda fazer uma proposta para o Wesley no valor de 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais na cotação atual. Diretoria do Flamengo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador, espera receber em torno de 35 milhões de euros pelo lateral. Gente, o Flamengo já falou que para abrir negociações para vender o Wesley, a oferta tem que chegar no mínimo de 35 milhões. O Flamengo pretende vender o atleta por 35 a 40 milhões de euros. Então, a Juventus, o Flamengo já recebeu proposta de 25 milhões, não vendeu, né? Eu acho que dificilmente vai aceitar essa daqui da Juventus, né? Bom, Flamengo e mais 27 clubes responderam ao CBF após pedido de fair play financeiro, né? A CBF avançou no objetivo de implantar o fair play financeiro. Na terça-feira, ontem, dia 17, a entidade maior do futebol brasileiro publicou uma nota informando que os clubes receberam bem a proposta e uma reunião foi marcada para depois do Mundial de Clubes, com 28 clubes, né, da federações que sinalizaram positivamente a sugestão do presidente da entidade, Samir Chowdhury. Então, 28 clubes e 8 federações, tá? Bom, vamos lá para o que disse Chowdhury. Abre aspas. Nossa gestão será marcada por enfrentar com seriedade os problemas estruturais do nosso futebol. E para isso, é fundamental criar um ambiente mais equilibrado e responsável financeiramente. Esse engajamento mostra que estamos no caminho certo, construindo juntos um futebol mais sólido e sustentável, fecha aspas, disse o presidente da CBF no site da entidade, tá? Bom, portanto, preste atenção nesses nomes de clubes aqui. Sinalizaram positivamente para o fair play financeiro Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport e Vasco da Gama. Além disso, 12 clubes da Série B, América Mineiro, Atlético, né? Avaí, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, CRB, Ferroviário, Goiás, Grêmio Novo Horizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda. Por fim, 8 federações estaduais, Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe apontaram positivamente para o fair play financeiro. Bom, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu não vi aqui Corinthians nem Internacional de Porto Alegre. Internacional de Porto Alegre, que deve ao Flamengo, Corinthians, que deve ao Flamengo, que deve Rodrigo Garro, que já puxa o gancho para a próxima notícia, que preste a sua atenção. Situação financeira do Corinthians pode facilitar a ida de Rodrigo Garro para o Flamengo. A meta do Corinthians é de 181 milhões em negociações, ou seja, venda de jogadores para 2025, definida pela antiga gestão, ainda distante. Até agora, apenas 75 milhões e 200 mil reais foram arrecadados com a saída de Denner e Guilherme Biro, ou seja, vão ter que vender jogadores, tá? Olha só, manter um time competitivo e ao mesmo tempo equilibrar as finanças será um verdadeiro malabarismo para o Corinthians nesse segundo semestre. O Corinthians comprou Rodrigo Garro no início de 2024, pagando cerca de 6 milhões de dólares, ou seja, 30 milhões de reais na cotação atual, ao Talleres da Argentina por 80% dos direitos econômicos de Rodrigo Garro, que ainda está devendo ao Talleres, tá? Ainda está devendo. Bom, o contrato assinado é válido até o final de 2027. De acordo com informações apuradas pelo comunicador Fabrício Lopes, que cobre o Mengão nas suas redes sociais, o meia Rodrigo Garro do Corinthians teria sido oferecido ao Flamengo. Ele expôs que nos próximos dias, mesmo durante a disputa do Mundial de Clubes, pode acontecer uma reunião do diretor de futebol do Flamengo, José Boto, para entender a situação do jogador. Abre aspas para o que disse Fabrício Lopes. Rodrigo Garro e seus agentes têm interesse no Flamengo, em levá-lo para o clube. A situação é simples. O Garro está com medo do Corinthians não poder cumprir com as obrigações financeiras, está vendo o clube em ruína politicamente, fecha aspas, informou o Fabrício, né? Ele continua aqui.
Ele já avisou os agentes dele para procurar uma boa proposta para ele deixar a equipe corintiana. O Corinthians está correndo atrás para segurá-lo, mas o jogador quer sair, completou o comunicador. E ele continua aqui para encerrar, abre aspas, os agentes dele entraram em contato com José Boto, oferecendo o atleta, e nos próximos dias o Boto pode marcar uma reunião, fecha aspas, encerrou. Olha só, a boa notícia é que Garro ainda não fez 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e com isso pode jogar por outra equipe pela competição nacional. Ainda é um atenuante para o Flamengo. Além de poder contratar o jogador, que é um bom jogador para poder ali ser reserva de Arrascaeta, ou até mesmo disputar disposição com o Jorge de Arrascaeta, que está fazendo uma temporada 2025 brilhante, né? O argentino é um excelente jogador, uma qualidade técnica inquestionável. Então o Flamengo tem essa possibilidade de contratar Rodrigo Garro, né? Porque lá no Corinthians, devido à situação financeira do clube e o medo do atleta não ter, né, os seus vencimentos pagos, o Flamengo entra aí com grande possibilidade de contratar. Eu gostaria muito de Rodrigo Garro no Flamengo, né? Bom, agora vamos falar sobre outro atleta aqui para poder fechar essa matéria, sobre Carrascal, tá? A situação envolvendo Jorge Carrascal, o Dínamo de Moscou e o Flamengo está causando algum tumulto. O jogador não se apresentou ao clube russo. Isso parece ter irritado um dirigente do Dínamo. As negociações entre Flamengo e Dínamo por Carrascal foram suspensas devido ao Mundial de Clubes, mas o interesse do Flamengo persiste. A atitude do clube russo tem irritado o jogador que quer vir para o Flamengo. Preste atenção, tentar ser breve aqui nessa explicação. Segundo informações que eu obtive, as negociações não estão paralisadas, tá? Mesmo mediante o Super Mundial de Clubes, os clubes estão aí conversando, estão tentando chegar num denominador comum. Tá? O Carrascal, ele tem o interesse e ele quer vir para o Flamengo. Porém, toda vez que as negociações avançam, o Dínamo, assim como o Zenit fez com o Flamengo por diversas vezes, vai e muda sempre alguma coisa. Sempre faz uma outra exigência. E isso tem causado uma irritabilidade no atleta. O atleta não compareceu no dia da reapresentação dos jogadores para começar a pré-temporada. Lembrando que a janela de transferência abre dia 10 de julho, o dia 2 de julho, né? E vai até dia 2 ou 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Então, esse dirigente do clube já estuda até em ser mais rígido com o Carrascal e aplicar algum tipo de punição, alguma multa. Tá? Mas o interesse do atleta é vir para o Flamengo e o Flamengo tem interesse em contratar o jogador, porém, o clube tem dificultado essa negociação, causando uma certa irritabilidade no atleta. Tá? Bom, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de quarta-feira. Sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!